Fala pessoal do Fatos em Foco Brasil, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel Oliveira e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana e muito interessante. Afinal de contas, o ser humano veio do macaco? Ele evoluiu, como a ciência tradicional nos diz, ou ele foi criado? Gente, essa é uma pergunta muito complexa para responder em um vídeo curtinho como esse que eu vou fazer, mas eu vou dar algumas evidências que vão, pelo menos, fazer você pensar um pouquinho nessa história que é a que todo mundo conta, a mais comum, né? A evolução. Então fique comigo até o final desse vídeo, não perca, com certeza isso vai agregar muito para você, tá? Bom, iniciando então, a primeira coisa que eu quero falar é a respeito dessa dicotomia que existe entre a ciência e a religião, elas não se misturarem, tá? Na verdade, gente, como acho que a maioria de vocês sabe, a ciência anterior, né, mais antiga, ela se iniciou aliada à religião, tá? Eu falo religião assim no sentido amplo, geral, né? Não como tem hoje, religiosidade, pessoas aí que são fanáticas e tal. Não, mas é no sentido original da palavra religião, tá? Então elas sempre foram aliadas. E em um dado momento elas se separaram. Mas hoje na ciência nós encontramos aí cientistas que são cristãos, que creem em Deus, né? Então, primeiro eu só quero iniciar esse vídeo desmistificando essa questão de que a ciência não se mistura com a religião ou com a fé em Deus. Isso não é verdade. Inclusive existe uma linha de estudo que ela parte do princípio do criacionismo, né? Ou seja, Deus criou todas as coisas, né? E ela é científica, é com método científico e tudo mais, né? Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a ciência em si, né? Só para deixar mais claro essa questão. Gente, o que é ciência? O que é ciência, né? Assim, exemplo para vocês, tá? A física, a química, a biologia, por algumas pessoas elas são consideradas ciências, mas a própria matemática, por muitos, não é considerado ciência, é considerado linguagem, tá? Então a gente precisa só ter esse cuidado em relação à ciência, em relação ao cientista, né? E o que eles dizem. Tendo colocado essa questão, tá? Eu quero iniciar então falando a respeito de um argumento muito interessante a respeito dessa questão, evolução ou criação, tá? E especificamente falando sobre as descobertas que foram feitas dos fósseis, né, de seres humanos. Gente, assim, ó, um sítio arqueológico você pode encontrar ossos de diversas espécies ali, né? Espécies de humanos, espécies de macacos, enfim, né? Você pode encontrar ossos de diversas espécies juntos. O que o cientista faz quando ele vai fazer a averiguação no local? Ele faz lá a descoberta de um determinado fóssil, né? E aí começam as escavações. E se ele encontra, por exemplo, vamos supor que aqui eles encontrem o crânio de um macaco ou de uma espécie, um chimpanzé que seja, né? E 2 metros daqui ele continua escavando e ele encontra um fêmur de uma pessoa. E ele não encontra o restante dos ossos para fazer a montagem ou do esqueleto daquele fêmur ou do esqueleto daquele crânio do chimpanzé ou do macaco que seja. Então, olha só, é padrão, isso já é feito dessa forma. É claro, gente, eu não vou generalizar, mas assim, muitas vezes acontece que o cientista fala, beleza, então eu acredito que esse crânio seja daquele fêmur. E monta o esqueleto daquela forma. Por que isso é importante? Porque o fêmur, gente, dependendo da estrutura do fêmur, é possível saber se o animal, que era o dono daquele fêmur, andava em pé, se ele era quadrúpede, se ele era bípede e se ele era ereto, né? Isso faz muita diferença no momento de uma descoberta dessa para você identificar uma espécie ou outra, tá? Então existem inúmeros casos durante a história de pessoas que fraudaram essas descobertas, dizendo que o fêmur era de um macaco, um hominídeo, né? E na verdade era de uma pessoa. Tem o crânio modificado, procura aí no Google, uma situação bem interessante, porque era um cara que tinha grande autoridade nessa área e ele falsificou, ele pegou lá o crânio de uma pessoa e colocou uma mandíbula de um orangotango.
E aí você via, né, aquele crânio e fala, nossa, descobriram que a evolução é verdadeira. E daí 30 anos depois descobriram que era falso, na verdade não tinha nada a ver com essa história. E a ciência, pasmem, é feita de muitos desses casos, tá? Tem muita coisa que até hoje não se sabe que é fraude, tem coisas que estão descobrindo só agora, verdades que já estão há 100 anos aí, vamos dizer assim, como verdades, né? Então assim, aí você pode me dizer, ah, mas isso é subjetivo, quantos que não devem ter achado que estava montadinho lá e tal? Nenhum, até agora não acharam o esqueleto completo de nenhum, tá? Mas acharam boa parte e tal. Bom, tudo bem, se esse argumento não te convence, eu tenho um outro aqui que é muito interessante. Imagine só, gente, o ser humano, o bicho mais próximo do ser humano que já foi encontrado, né, o ancestral, de acordo com a ciência, né, é o Pithecanthropus erectus, né? São misturas de palavras aí, né? Em grego, né? Pithecus, que é macaco, Anthropos, que é homem, e Erectus, que é ereto. Então ficaria tipo macaco, homem, ereto, né? Homem, macaco, ereto, sei lá. Que seria a espécie mais próxima, né, do que se tem como ser humano hoje, de acordo com a ciência. Até nesse animal que foi encontrado, não há evidências, não há vestígios, não há nada que diga o contrário de que ele não tinha a fala desenvolvida. O único ser até hoje na história que tem a fala desenvolvida é o próprio ser humano, tá? Por que isso é importante, gente? Olha que interessante. Sabe-se hoje, em estudos de linguística, e médicos, enfim, antropólogos, sabe-se hoje, não existe nenhuma evidência ao contrário, inclusive evolucionistas sabem disso aqui e confirmam isso daqui, porque não tem, a ciência toda diz isso, né? Que o ser humano é o único animal a desenvolver a fala, e ele só faz isso dentro de um período da vida dele que se chama lalação. Lalação, que é um período geralmente ali entre 3, 4 anos, não passa muito disso, em que a criança está fazendo aquele ba, ba, bo, ba, bu, ba, ba, vai até mais ou menos essa idade, e nesse período ela aprende a fala. Esse é o único período que o ser humano aprende a fala na vida. Se passar desse período, ele não aprende mais a falar e ele morre sem saber falar. O cérebro, a parte da fala do cérebro não desenvolve. E isso é muito interessante, gente, porque você conhece alguma criança de até 4 anos que inventou uma linguagem? Inventou toda uma língua? Vocês conhecem? Não existe, né? Não tem. Seria impossível para uma criança de 4 anos. Agora eu pergunto para você, se o ser humano, dentro desse período, até 4 anos de idade, é o momento em que ele precisa aprender a linguagem para ele poder desenvolver a linguagem na vida dele pro restante da vida. Se passar esse período, ele não sabe mais falar, ele não tem linguagem. Eu pergunto a vocês, quem ensinou o ser humano lá atrás a falar? Porque pela evolução, o vizinho dele mais antigo não falava. Isso é o que todas as evidências dizem até agora. Pergunte a um evolucionista. Então, se ele não trouxe na carga genética dele o fato de poder falar e ele não aprende depois dos 4 anos, quem foi que ensinou o ser humano a falar? É raciocínio lógico, gente. Pode ele ter aprendido sozinho a falar? Não pode, porque quando ele chegasse na fase adulta, onde ele teria condição de aprender a raciocinar e falar, a parte do cérebro já não aprende mais. É só até os 4 anos. Depois disso ele não aprende mais a falar. Mas hoje eu tô aqui gravando pra vocês, eu tenho mais de 30 anos, e tô falando, porque eu aprendi quando eu era criança na fase da lalação. Me ensinaram. Então quem ensinou o ser humano a falar? Tá aí uma questão interessante, né, gente? A evolução não explica isso, tá? Enfim, queria só dar uma pincelada sobre esse assunto com vocês. Tem muito para se falar. Eu não estou querendo convencer você de que a evolução é uma fraude. Eu não estou querendo convencer você que Deus criou o ser humano, apesar de ser essa a minha convicção, tá? Porque, sinceramente, aqui entre nós, eu acho que é preciso ter muito mais fé para acreditar na ciência que se tem hoje do que para acreditar que tem um Deus que criou você e eu. Sinceramente falando, eu não tenho esse nível de fé. Então eu prefiro acreditar em Deus, tá? E eu só quero fazer você pensar, tá? Não quero convencer você de nada. Eu só quero fazer você pensar um pouquinho, tá? Se os evolucionistas reconhecem que não há resposta na evolução para isso, se Charles Darwin morreu cristão,
e tantos outros cientistas escreveram sobre a questão do criacionismo como sendo uma verdade que não seria explicada na teoria da evolução em nenhuma outra teoria. Inclusive é interessante usar essa palavra teoria, tá? A evolução é uma teoria, ok? Vamos deixar isso bem claro, né? Então, gente, eu que não vou ser aquele que vai contradizer tudo que se tem de conhecimento até hoje, tá? Mas esse fato ninguém consegue responder. Pergunte para o seu professor na escola, pergunte para algum cientista que você conhece, algum evolucionista, pergunte para ele como é que o primeiro ser humano aprendeu a falar, a desenvolvimento da fala no ser humano, ok? Gente, o recado de hoje era esse. Um abraço, Daniel Oliveira, espero que tenha criado aí uma interrogação pelo menos em você. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.